Olá pessoal, estamos de volta ao vivo, gravando nesta tarde o tema Existem maldições hereditárias. Nós sabemos que é um tema controverso, que existe uma linha que entende que existe, outras entendem que não existe, mas nós queremos resumir o que foi a nossa palestra em nosso acampamento recente, com muitas pessoas, uma palestra de 2 horas, então eu vou resumir em alguns minutos. Eu queria que você entendesse aquilo que nós vamos colocar, porque nós entendemos que muitas pessoas, eles carregam sobre si a iniquidade dos pais, dos filhos, que está escrito lá em Êxodo 5, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Muitos podem estar dizendo, mas pastor, isso não é do Velho Testamento? Sim, exatamente. Em nenhum momento a Bíblia fala que ela divide o Novo Testamento e o Velho Testamento, que o Novo Testamento apagou todo o Velho. Não, um complementa o outro. O Novo Testamento, junto com o Velho Testamento, se completam. Então, muitas coisas as pessoas têm dificuldade de compreender. A Bíblia fala que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Contudo, com o pecado de Adão, nós fomos criados, então, à imagem e semelhança de Adão. Nós carregamos essa hereditariedade. Então, você pode estar perguntando, mas lá em Ezequiel 18, 19, não fala que o filho não leva a maldade do pai? Exatamente isso. Mas quando você complementa os outros versículos, fala que quando a pessoa volta aos seus retos caminhos. Então, nós não temos a obrigação de carregarmos as maldades de nossos pais, até avô, bisavô, mas nós temos que compreender que nós necessitamos ter uma posição de rejeição daquilo que nós temos uma predisposição dos nossos genes, dos nossos antepassados. Então, veja bem, se você traz os genes, a ciência mostra que isso é real, até 1000 anos, 2000 anos, um gene pode se perpetuar. Então existe uma predisposição na pessoa através do seu passado, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Por exemplo, o temperamento. Por que nós não conseguimos mudar o temperamento? Porque nós herdamos ele, nós conseguimos administrá-lo. Então, quando você estuda um pouco a Bíblia, quando você estuda a história de Raabe, que era uma prostituta, e ela passou a ser a bisavó de Davi. Davi carregou consigo, porque nós entendemos assim, eu queria que você compreendesse, é um tema muito longo, que eu gastaria muito tempo nas minhas palestras, mas aqui eu estou resumindo. Então, veja bem, nós precisamos compreender, se nós herdamos de nossos pais a herança dele e os bens materiais que ele deixou, nós também herdamos as dívidas dele. Isso é jurídico, isso é de uma ordem legal, judicial. Então, por exemplo, então eu entendo que Raabe, ela herdou, ou seja, Davi herdou de Raabe aquela fé que ela trouxe diante dos 2 espias. Só que Davi também acabou se prostituindo com Betseba, enfim, ele teve aqueles problemas que todos conhecem, mas no final Deus assim honrou ele. Então, por exemplo, se você traz com você, por exemplo, você não prospera, pode ser que seja algo hereditário. Você, a família, todas as mulheres casam grávidas. Uma família que tem inúmeros suicídios. Veja bem, é possível que haja um mal que está se perpetuando pela predisposição. Então, essa mensagem que nós estamos resumindo muito, porque gravar ao vivo não é o caso de fazer uma longa gravação, mas para que você tenha uma compreensão de uma necessidade, de uma posição. Por exemplo, hoje existe a cultura do pecado, a cultura do adultério, a cultura da fornicação e da traição. O que é isso? Isso pode ser que sejam situações que a pessoa tinha uma predisposição para isso. E a palavra de Deus é muito clara, falando que os fornicários, o que é ser fornicário? É a relação sexual pré-matrimonial. Mas aí eu estou falando com muitas pessoas que falam, puxa, mas isso já aconteceu comigo. O que aconteceu é uma questão de uma confissão. O Salmo 32 de Davi, ele confessou, ele derramou
os seus pecados, e ali ele se libertou. Então existe uma possibilidade de nós apagarmos todo o mal. Basta você ler o livro de Daniel, capítulo 9, quando ele recorre ao Pai, fala: nossos pais pecaram, eu não quero levar a maldade dos meus pais. Ou seja, nós não vamos orar para Deus perdoar o pecado dos nossos antepassados. Nós temos que orar para que esses pecados, essas maldições, não venham sobre nós e que nós tenhamos predisposição para ser um adúltero, para ser um mentiroso, para ser um falso profeta. Então, eu imagino que esse assunto é de extrema importância para você que me assiste. Aliás, eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Nós estamos com muitos seguidores. No Face nós estamos atingindo mais de 300 mil. No Twitter, mais de 100 mil. O nosso livro, Fazendo Discípulos, já se encontra na 17ª edição. Então nós temos um caminho de prosperidade, mas nós temos cuidado em manter uma fidelidade, para que você tire todas as suas dúvidas sobre maldições que só seriam do Velho Testamento, como alguns preconizam. Também nós não estamos propagando: olha, tem que haver uma quebra de maldição. Eu não creio que seja isso. Eu creio que é uma consciência que você agora que me assiste, que me acompanha, que me prestigia, imagina o que está acontecendo na sua vida, coisas que não prosperam e que pode ser algo que venha dos seus antepassados pela sua predisposição. Então você tem que responder por isso. Vou imaginar que você adulterou, que você fornicou, que você está no pecado. Então, a palavra de Deus fala: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É tão real a maldição que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele fala assim: quem me livrará dessa maldição? Ele achava que ele não conseguia, porque o que ele queria ele não fazia. Aí ele reconhece no capítulo 8 e afirma que nenhuma condenação há mais para aqueles que não estão mais vivendo sobre a carne, mas vivendo no Espírito. Então, para fechar, no capítulo, eu estou aqui com a Bíblia na mão, no capítulo 22 de Apocalipse, fala, veja só, no versículo 3, isso é Velho Testamento, capítulo 22, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos os servirão. Então, nós estaremos livres de tudo isso quando estivermos na glória. Aqui eu entendo que o pecado vai nos perseguir, o pecado vai aproveitar o momento da sua fragilidade, no momento em que você foi atingido, no momento em que você foi vulnerável, para te roubar o melhor da terra. Eu espero ter resumido, eu espero ter, nesses breves minutos, passado para você uma visão do mal que te assola, de algo que tem tirado a sua paz, de coisas que você tentou e não prosperou. Às vezes as pessoas vivem com tantos problemas e que não tem nenhuma explicação lógica, mas eu passo para você uma disposição de você rever, de você se apresentar, e se confessar, reconhecer e também se perdoar, porque nós não estamos aqui para julgar os fornicários, os fornicadores, não estamos aqui para julgar adúlteros, estamos colocando uma alternativa de uma libertação plena sobre maldição hereditária. Que Jesus te abençoe. Pode mandar o seu escrito, solicitando novos vídeos, nós estamos atendendo muita gente, e que Deus esteja do teu lado, que haja paz e graça em sua vida, em sua casa. Até breve.